Olá, tudo bem? Nós voltamos agora com a nossa série de reflexões no Sermão do Monte, o sermão mais famoso do mundo, o sermão mais famoso de Jesus aqui na Terra. E nós paramos em Mateus capítulo 5, versículo 9, em que nós falamos no último episódio sobre os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora nós vamos ler os versos de 10 a 12 e refletir um pouquinho sobre a última das bem-aventuranças de Jesus. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus termina essa sessão maravilhosa das bem-aventuranças mostrando uma consequência natural de estar no reino dele, de ser um seguidor dele: a perseguição. Quando Jesus fala de sermos perseguidos, ele está apontando para vários tipos de perseguição. A perseguição pode ser física, perseguição pode ser moral, a perseguição pode ser verbal, ela pode ser de várias formas diferentes. Agora, ser perseguido por causa de quê? Jesus deixa claro: ser perseguidos por causa da justiça. A palavra justiça aqui, Jesus não quer dizer simplesmente que essa pessoa é uma pessoa reta, né? Uma pessoa que está fazendo o bem. E é claro, a pessoa que faz o bem muitas vezes é perseguida. Mas a ideia aqui é da justiça de Jesus. É o padrão do reino de Jesus, um reino diferente de todos os outros, que ele veio estabelecer. É, na verdade, quando alguém é um imitador de Cristo, alguém que é justo como ele, alguém que segue os passos dele, automaticamente ou naturalmente essa pessoa começará a ser perseguida. Eu comprovo isso dizendo o que o versículo 11 diz: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Quando Jesus diz no versículo 10, por causa da justiça, e no versículo 11, por minha causa, ele está falando de sinônimos. Ele é a própria justiça. E quando você anda como Jesus andou, você será perseguido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz que todos aqueles que desejam andar piedosamente em Jesus serão perseguidos. Ele não está dizendo talvez sejam perseguidos ou haverá uma perseguição leve. Ele está dizendo simplesmente que é um fato: serão perseguidos. Não importa se você será perseguido até a morte, ou se será zombado no trabalho, ou na família, ou perderá amigos, ou as pessoas vão deixar de seguir você na internet, ou vão desprezar o que você fala. A ideia aqui é que é certo que os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, serão perseguidos. Por que isso? Jesus mesmo falou, né, nos evangelhos, que aqueles que são seus seguidores não podem esperar menos do que o que aconteceu com o mestre deles. O que é que aconteceu com Jesus? Jesus ele foi desprezado, ele foi abandonado, foi traído, foi injustamente condenado, foi açoitado, foi cuspido, foi blasfemado, foi torturado, foi levado ao madeiro, a uma cruz. Ele foi pregado, ele foi humilhado, ele foi despido, envergonhado, ele foi morto. Se o próprio Mestre passou por tudo isso, o que esperar daqueles que o seguem? O que esperar dos seus discípulos? Então não estranhe você, cristão, se você está passando por perseguição. Esse, na verdade, é o padrão natural das coisas. Billy Graham, um grande pregador do Evangelho, certa vez conta-se que ele estava numa reunião com pessoas muito importantes. E dentre elas, um deles era um grande jogador de golfe. E eles haviam conversado durante uma tarde. E chegando depois, esse jogador, para um dos seus amigos, ele chegou muito irritado e dizendo: esse Billy Graham, quem ele pensa que é? Ele se finge de santo, ele é um cara... Nossa, foi horrível o meu dia. E todo impaciente, foi proferindo palavras de maldição. E aí esse amigo perguntou para ele: ué, mas o que é que Billy Graham te disse que você ficou tão irado assim? E ele respondeu:
Bem, ele não disse nada, mas só a presença dele me irritava. Isso só comprova que a Bíblia é verdadeira. Porque a Bíblia diz que quando chega a luz, as trevas se dissipam. As trevas não suportam a luz. E quando alguém que serve a Jesus está próximo de outros, talvez ele não precise falar nada. Só a presença dessa pessoa e a bondade dessa pessoa e o desejo de servir a Deus já incomoda as outras. Então, esperar a aceitação quando Jesus falou o contrário é tolice. Não devemos esperar. Mas eu quero alegrar você que serve a Jesus. Porque olha o que Jesus promete no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrem-se, diz o versículo 12. Alegrem-se. Aqueles que são perseguidos não devem entristecer-se. Pelo contrário, se alegrar, porque eles são considerados dignos de sofrer como seu Senhor, como os outros profetas, os outros crentes que viveram no passado foram perseguidos. Então, se você está sendo perseguido em casa, pela internet, na escola, no trabalho, não importa. Alegre-se, porque seu é o reino dos céus. O que isso significa? Que aqueles que são perseguidos estão mostrando ao mundo que eles já estão no reino, que eles pertencem ao reino de Jesus. Eu quero encorajar você, persevere na fé, não desista, não tema o que as pessoas podem fazer. Tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Aquele que é o nosso Deus, o Deus que se fez homem, que se entregou por nós e que foi perseguido injustamente, para que nós não precisássemos pagar a condenação eterna. Antes, nosso é o reino daqueles que são perseguidos. Que Deus te abençoe.